A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós queremos dar início agora a mais uma gravação através deste vídeo para enriquecer a tua vida espiritual, para que venha a ser edificada a tua vida com a palavra de Deus. Esse canal é o canal anunciando a palavra de Deus. E o primeiro vídeo agora do ano 2018, nós queremos falar a princípio sobre obras da carne. Mais para frente nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, o contraste, claro, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós queremos a princípio ler a Bíblia Sagrada aqui em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o 23. Eu vou ler, depois nós vamos falar um pouco sobre obras da carne. Diz assim a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois é, meus irmãos, nós queremos iniciar então este estudo. Fique conosco nesses minutos que nós iremos falar da palavra de Deus, porque bem sabemos que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela vai trazer um conhecimento a mais para você que já sabe sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. E também você que não sabe a respeito das obras da carne, você ficar bem ciente que quem comete ou quem pratica essas obras da carne, você que é cristão, não herdará o reino dos céus. Então, falando para crentes em Cristo Jesus, para que nós venhamos então nos fortalecer na presença de Deus, lutando contra a obra da carne. O que é carne? Carne, nesse contexto que acabamos de ler, nesta passagem que acabamos de ler, carne fala da natureza pecaminosa que reside no crente, depois da conversão reside ainda no crente, visto que quem não luta contra as obras da carne acaba pecando contra Deus e acaba entristecendo o Espírito Santo. E são muitas as obras da carne aqui citadas pelo apóstolo Paulo, que são 16. Claro que existem muitas outras obras da carne, porque quando acabamos de ler aqui que Paulo disse que coisas semelhantes a estas, existe muito mais obras da carne. O que é semelhante a bebedice? O que é semelhante a glutonaria? O que é semelhante à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, inimizades, porfias, emulações? Então, basta nós vermos o que é semelhante. Então, existe muito mais do que esta lista, mas nós queremos nos deter nesta lista que Paulo deixou registrado aos crentes de Gálatas. E também para nós hoje, esta palavra também é atual e nós devemos de praticá-la para a glória de Deus Pai, para um dia também nós nos encontrarmos com Jesus Cristo no dia do arrebatamento da sua santa igreja. Primeiro, palavra carne, ela vem do grego sarx, que quer dizer a natureza pecaminosa que reside dentro do ser humano e dentro do cristão já converso. É conhecido na Bíblia também como a natureza pecaminosa. A primeira obra da carne que eu quero frisar para os irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo, é a prostituição. Prostituição, do grego porneia.
Esta palavra prostituição significa imoralidade sexual de todas as formas. E isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. Muito bem, meus irmãos. Então, quem gosta de filmes pornográficos, quadros indecentes, já está então na sua vida essa obra da carne chamada prostituição, que inclui também o ato homossexual, o lesbianismo, a homossexualidade feminina. Então inclui sexo antes do casamento, fora do casamento, extraconjugal, ou seja, tudo aquilo que corrompe a sua vida espiritual em termos de sexualidade. Então está nesta palavra chamada prostituição, que não convém então aos santos da Igreja de Cristo praticar. Eu quero deixar aqui uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, e depois o capítulo 15, versículo 20, e depois o versículo de número 29. Vamos ler a palavra de Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então a recomendação aqui do primeiro concílio da igreja cristã é para se abster da prostituição, não praticá-la. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Fornicação é o mesmo que prostituição. Então, esta é uma obra da carne que deve se abster. A segunda obra da carne aqui, nesta lista que o apóstolo Paulo, ele mencionou para a igreja cristã de Gálatas, os Gálatas, e a nós hoje, é a impureza, do grego akatarsia, isto é, pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração, maus pensamentos e desejo dos corações, ou do coração. E com isso Paulo recomenda então para nós fugir de toda a impureza, de toda a prostituição. E ele recomenda, o apóstolo Paulo, acompanhe comigo, Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Ele mostra aqui uma lista do que deve se ocupar a nossa mente. Versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, pureza contrária à impureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo estava dizendo para os filipenses, tudo que edifica deve de ocupar a nossa mente. Os maus pensamentos devem ser retirados da nossa mente e a palavra de Deus deve ser introduzida em nossa mente para gerar fruto em nosso coração e transparecer no nosso dia a dia, no externo, tudo aquilo que nós praticamos da palavra de Deus com amor e com zelo, vai então refletir no nosso dia a dia. Tem um ditado popular muito antigo que diz que nós não podemos impedir que um passarinho ele sobrevoe sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça morada, um ninho em nossa cabeça. Ou seja, os maus pensamentos vai vir. Cabe a nós decidir ou alimentar os maus pensamentos ou afastá-los de nossa mente. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, que é impureza, nós devemos de expulsar da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, para que então a obra da carne chamada impureza não venha ter domínio sobre a nossa vida.
Amém, meus queridos irmãos? A terceira aqui na lista das obras da carne citada por Paulo é lascívia. Essa palavra é muito forte, a lascívia, que no grego significa aseugeia, isto é, sensualidade. Sensualidade é a pessoa seguir as suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e também a decência. Tudo aquilo que é indecente tem então um princípio dentro do coração do homem corrompido, que é chamado lascívia, obra da carne chamada lascívia, que contamina a sua vida espiritual e transparece então no seu dia a dia, como por exemplo uma roupa indecente, uma roupa sensual, uma roupa curta, muito apertada, transparente, que não convém aos santos usá-las, porque o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, e Paulo vai recomendar na carta aos Efésios que é para nós não entristecer o Espírito Santo de Deus, na qual nós fomos selados, estamos selados para o dia da redenção. Se nós entristecermos o Espírito Santo através da lascívia, através da indecência, não poderemos no dia da redenção. Qual que é o dia da redenção? O dia do arrebatamento da igreja. Nós não vamos subir no arrebatamento da igreja. É a palavra de Deus que está mencionando, não é eu, é a palavra de Deus que está mencionando. Então, é uma advertência para a igreja de Cristo nesta oportunidade que estamos frisando. Cuidado com as roupas indecentes, tanto na igreja como fora da igreja. Tem muitos crentes que dentro da igreja colocam a roupa de crente, fora da igreja andam quase nus. Por que não dizer no final de ano, meus queridos irmãos, pessoas aí andando de qualquer maneira, pessoas andando como se não tivesse nenhum tipo de regras bíblicas para se seguir, né? Mas nós temos então, por orientação bíblica, fugir da lascívia e não corromper nosso corpo através da indecência. Amém, meus queridos irmãos? Você que tem teu vestuário mundano, que é crente, que diz que vai morar no céu, então jogue fora e então enche o teu guarda-roupa de roupa cristã. Antes de se vestir, pergunte ao Espírito Santo se essa roupa condiz com a decência que convém aos santos, e eu tenho certeza que a presença de Deus está nessas coisas simples, mas de grande valia, porque nós temos que ser diferente em tudo, inclusive no vestuário. Amém, meus queridos? A terceira lista aqui é a idolatria, do grego eidolatria, isto é adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida é idolatria. Eu amar alguma coisa, pessoa, ou adorar alguma coisa acima de Deus, ou se colocar na posição que Deus merece toda a honra e toda a glória. Eu estou no caminho da idolatria, que é pecado, é uma obra da carne, e nós temos que tomar cuidado, porque eu posso amar uma pessoa mais do que Deus, né? Eu posso amar o dinheiro e posso estar cometendo idolatria. Eu posso amar um bem material e estar cometendo idolatria, né? Tirando Deus do trono e colocando um objeto, e Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece. Então a presença de Deus sai da minha vida por causa da idolatria, a avareza. Paulo mencionou aos Colossenses que a avareza é um tipo de idolatria, conforme 3:5 de Colossenses. A avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. E nós temos que tomar cuidado
para que Deus não venha se irar contra nós por causa da idolatria, que não é só isso, só por exemplo, uma imagem de escultura. Não consiste só nisso. Idolatria se prostrar diante de uma imagem de escultura, oferecer incenso, acender uma vela, fazer voto, orar ou pedir alguma petição. É idolatria. Mas também apego a alguma coisa mais do que a Deus se torna idolatria. A outra obra da carne, feitiçaria. Feitiçaria também é uma forma de espiritismo, magia negra, adoração aos demônios, que inclui também drogas envolvidas com feitiçarias. Então se tornam práticas reprováveis diante de Deus. A outra obra da carne, inimizade, que é intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extremas. Quando eu pratico a obra da carne chamada inimizade, eu recuso ter amizade com alguém, repudio a presença de alguém na minha casa ou na igreja, eu deixo de ter amizade com determinadas pessoas, eu deixo de conversar ou de cumprimentar, né? Então eu me torno alguém que está praticando esta obra da carne chamada inimizade. Eu tenho hostilidade por pessoas e eu posso sim odiar práticas que uma pessoa está praticando, o pecado que uma pessoa está praticando. Eu posso reprovar severamente essas práticas, mas biblicamente eu preciso amar essa pessoa ao ponto de orar por ela, ao ponto de aconselhar ela, ao ponto de procurar ajudá-la para que venha então essas obras reprováveis que ela está praticando, ela venha abandonar, né, e venha ser um cristão de verdade. Amém, meus queridos irmãos? Porfias, que também significa brigas, oposição e luta por superioridade. Meus irmãos, pessoas brigando por superioridade, querendo ser superior às demais pessoas. E a Bíblia condena, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11, eu quero ler com os irmãos. A Bíblia diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Na igreja de Corinto havia contendas de pessoas ali, havia um partidarismo ali que promovia contendas. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas, outros diziam que era de Apolo, e uns diziam que era de Cristo Jesus apenas. E assim desvalorizavam as autoridades eclesiásticas daqueles tempos, aqueles que diziam: eu sou de Cristo, não sou de Paulo, não sou de Cefas, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. E desprezava a liderança da igreja e chegava então a ter porfias, brigas ali dentro da igreja de Corinto. E nós temos que fugir desta obra da carne chamada porfia. Você, meu irmão, não arrume grupos dentro da igreja e não lute contra a liderança da igreja, porque você está promovendo porfias e até mesmo querendo ser superior aos demais. Não, obedeça à autoridade eclesiástica, fica debaixo da submissão do teu pastor, do teu obreiro, e você vai ver Deus trabalhando na tua vida, e você vai ver Deus abençoando a igreja, porque Jesus é contra as porfias, que é uma obra da carne. Vamos aqui para outra na lista, também talvez não vai dar para mencionar todas obras da carne, mas algumas aqui eu estou mencionando, talvez as mais importantes a ser mencionadas para nós evitarmos, que acontece muito no dia a dia da igreja, e nós precisamos então abandonar toda a obra da carne, claro. E essas que eu estou citando aqui, a outra que eu quero citar para os irmãos
é as iras. Iras, que significa ira ou fúria explosiva que rompem através de palavras e ações. Pessoas que brigam, que se iram, que se explodem palavras, sejam na família, sejam com vizinhos, seja no trabalho, seja dentro da própria igreja. Isso não deve acontecer. Se está acontecendo com a tua vida, você está nesse campo de iras, que é a obra da carne. E alguém me pergunta, ira é pecado? Irar não é pecado, porque Paulo disse em Efésios, ireis, mas não pequeis. Podemos se irar, mas não se explodir em palavras, em ações contra alguém. Podemos se irar, mas não pecar. Você pode se irar, mas não pecar. Você pode, porque o Espírito Santo de Deus te dá força para você não pecar contra o teu próximo, contra Deus. Então, iras deve ser então subjugado esse pecado através da direção do Espírito Santo na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? A outra obra da carne que eu quero frisar nesta oportunidade é a dissensões, do grego dichostasia, isto é, introduzir ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Então, quando isso acontece, eu estou praticando a dissensão, quando eu ensino um ensinamento que é contrário à palavra de Deus, não somente na congregação. Por exemplo, através deste vídeo que eu estou passando para os irmãos, esse vídeo a respeito da palavra de Deus. Se eu ensinar uma heresia, se eu ensinar uma mentira contrária à palavra de Deus, eu estou lançando dissensões na igreja de Cristo. Então eu quero ser fiel à palavra de Deus e dizer para os irmãos, para nós fugirmos das dissensões, os ensinos contrários à palavra de Deus, que é transmitida dentro ou fora da igreja. Eu quero ler uma passagem bíblica, Romanos 16 e 17, capítulo 16, e versículo 17 tem uma orientação do apóstolo Paulo para nós, para a igreja de Roma e para nós. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. É para nós notar as pessoas que estão promovendo dissensões dentro da igreja contra a doutrina bíblica. Nós devemos de nos afastar deles e procurar entrar em contato com eles, conversar com eles com o propósito de tentar ganhá-los novamente para Cristo, para que eles venham então ver e venham analisar os seus ensinos, as suas condutas que estão contrárias à palavra de Deus, venham se converter novamente a Cristo, venham se arrepender dos seus pecados. Mas nós devemos tomar cuidado com a nossa casa, a nossa família, onde há um ensino de dissensão na igreja, ou um ensino de dissensão em algumas pessoas que estão transmitindo. Nós devemos de ser o parapeito da nossa família e guardar a nossa família dos ensinos contrários à doutrina bíblica, para que nós venhamos a nos manter puros na sã doutrina, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Também outra obra da carne mencionada aqui por Paulo é as invejas, isto é, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Aí entra a orientação do apóstolo Paulo para nós estarmos contentes, né, com aquilo que nós temos, não invejar as pessoas que têm, que Deus deu. Não. Por quê? Porque às vezes nós não temos tudo o que queremos, mas nós temos tudo o que precisamos. Glorifique o nome do Senhor Deus por aquilo que Deus já te deu. E se você não conseguir galgar algum bem material, né, se contente com aquilo que Deus deu e tenha por mais importante na tua vida a presença de Deus, que não pode fugir da tua vida, não pode estar longe da tua vida. A presença de Deus vai confortar o teu coração.
E Deus pode, na hora certa, te dar aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. E lembre de uma coisa, se Deus te dará mais, procure repartir com teu irmão, com a tua irmã, aos domésticos na fé a princípio, ajude o necessitado. Deus te deu, compartilhe com alguém e o nome do Senhor também vai ser glorificado nessas ações de caridade que Deus deixou para nós praticarmos, para os salvos praticarem. Vamos então a outra obra da carne, chamada também bebedices, isto é, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. Então, alguém que é ébrio, alguém que bebe a bebida alcoólica, então a Bíblia então recomenda fugir da bebida alcoólica. Os obreiros são chamados a fugir da bebida alcoólica. Os crentes em geral são chamados a fugir da bebida alcoólica. Alguém usa uma passagem que Paulo falou, que para Timóteo usar um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades do estômago. Mas se nós olharmos o comportamento da igreja cristã, nenhum crente bebia bebida alcoólica. O vinho aqui era o suco da vide, o suco da uva, que por causa das admoestações do apóstolo Paulo das bebidas alcoólicas, conforme o capítulo 5 de Efésios, versículo 18, não vos embriagueis com vinho que há contenda. O Timóteo até privava de beber o suco da vide, o suco natural da videira. Ele até estava se abstendo daquilo, porque tinha algumas pessoas que podiam ver ele bebendo vinho, podiam dizer, não, é bebida alcoólica. Então ele deixava de beber o suco da uva por causa dos irmãos mais fracos da fé. Então, outra ocasião então que as pessoas acham justificável beber vinho ou bebida alcoólica, Jesus transformou água em vinho, mas o vinho que Jesus transformou ali não foi bebida alcoólica. Por quê? Porque o primeiro milagre em Caná da Galileia, que Deus demonstrou através do seu filho Jesus, demonstrou ali a glória de Deus. Jesus não ia fazer um milagre, o primeiro milagre do seu ministério, trazer bebida alcoólica para as pessoas. O primeiro milagre não ia ser para embriagar as pessoas, não. Jesus transformou água em vinho, ou seja, suco da vide. Não foi bebida alcoólica. Deus é contra aqueles que bebem bebida alcoólica e é contra aqueles que vendem bebida alcoólica. Vou provar para os irmãos aqui, capítulo 5, versículo 11 de Efésios. A Bíblia diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Nós não podemos ser participantes das obras das trevas. Nós devemos de condenar as obras das trevas. Então não podemos ser participantes. Você crente cristão que tem um comércio, você vende fumo ali, cigarro, bebida alcoólica, limpe ali o teu comércio das bebidas alcoólicas, que Deus não se agrada. Como é que você vai pregar o evangelho, meu querido? Sendo que a libertação das pessoas depende do teu comportamento e depende da palavra de Deus. E a palavra de Deus condena os vícios que estragam o nosso corpo físico, que é templo e morada do Espírito Santo, e que traz muitos prejuízos espiritual para a família e tudo mais. Então fique com a palavra de Deus, se abstenha de toda e qualquer forma de bebida alcoólica e também do fumo do cigarro e de todos os vícios que contraria a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Aqui eu quero deixar esta palavra para você, meditar nela, e eu quero orar com você. Antes de orar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Você está vendo que é uma palavra simples da parte de Deus, mas é uma palavra que Deus me inspirou a trazer nesta oportunidade. E eu quero pedir para você, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e todas as vezes que você
se você se inscrever no canal, tocar no sininho todas as vezes que eu gravar um vídeo, chegará para você automaticamente. Se você quiser tecer um comentário, escrever um comentário sobre algum estudo bíblico que você queira que nós passamos, que nós falamos aqui, nós iremos ter o maior prazer de fazer isso para a glória de Deus e para enriquecimento espiritual da tua vida e da minha vida, porque o nome do Senhor é glorificado. Então tudo que eu falei aqui, eu procurei trazer dentro da palavra de Deus o significado das palavras, das obras da carne. Não foi todas elas, mas algumas que eu trouxe aqui. Eu quero que você então guarde no coração, pratique a palavra de Deus. O próximo vídeo eu estarei então trazendo o estudo sobre o fruto do Espírito, que é um contraste das obras da carne. Para vencer as obras da carne, nós temos que estar cheio do Espírito Santo para poder frutificar na nossa vida espiritual para vencer as obras da carne. Alimente o leão do Espírito, e o leão da carne, ele vai só rugir, mas não vai poder ter domínio sobre a tua vida. Eu quero orar por você, meus queridos irmãos e amigos que estão presenciando este vídeo. Eu quero orar por você, para Deus abençoar a tua vida, para você ter poder de Deus, graça de Deus, para vencer a obra da carne. Nós temos uma luta constante todo dia, e essa luta só vencemos de joelho no chão e com a espada na mão, para poder vencer a obra da carne, essas obras da carne, a natureza pecaminosa que reside em nós, mas não tem domínio sobre aqueles que andam no Espírito e vivem no Espírito e vivem uma vida de comunhão com Deus. Vamos orar a Deus. Eu quero orar a Deus. Coloque diante de Deus a tua necessidade neste momento e nós vamos orar. E o Senhor estará entrando com providência na tua vida. Soberano Deus, amado Pai, neste momento nós temos transmitido a tua santa e inefável palavra, Senhor. E o Senhor é glorificado sobre esta palavra. Falamos neste momento sobre as obras da carne, Senhor, que nós temos mencionado aqui, que os teus filhos estão ouvindo, estão presenciando, que é da palavra do Senhor. Senhor, aqueles que estão lutando contra a obra da carne, ajuda eles, Jesus. Enche eles do teu Espírito Santo, faz eles ter uma vida vitoriosa, Senhor, andando no Espírito, vivendo no Espírito, praticando o fruto do Espírito. Deus, guarda os teus filhos, a tua igreja, que cada obreiro da casa do Senhor possa ter, o Senhor, diligentemente esta palavra no coração, para transmitir para os demais, para que possam provar da tua essência, da tua graça, da tua presença, da tua virtude, e para poder vencer, Senhor, as obras da carne. Lá para Calamantura Vasterquia, Deus, eu creio na vitória nesta tarde da tua igreja, a vitória do teu povo que está lutando contra o pecado, contra a carne, contra Satanás, contra o mundo que tão de perto está rodeando os crentes para derrubar, para matar Satanás, para destruir e para roubar a presença do Senhor Deus. Mas em nome de Jesus, todo demônio cai por terra. Em nome de Jesus, nós vencemos a carne, lutamos contra a carne e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome do Senhor, eu coloco esta palavra diante do Senhor, para que o Senhor Deus sopre em cada coração esta palavra, e que ache guarida esta palavra no coração de cada vida que vai ouvir, está ouvindo. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. E amém, Senhor.